Bora de Whip, estavam com saudade, pessoas? Tales of Two Earths. É o conto das duas terras? É isso? O dia em que a Terra parou. Vamos descobrir o que é isso aqui, quero saber. E vambora. Pouca gente sabe, mas nesse canal aqui eu já falei sobre os maiores medos da minha vida. E não é vírus de computador. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre SCPs. E nesse vídeo eu tive um gancho pra encaixar essas pautas. Os meus maiores medos. Que no caso é o fundo do mar e o medo de magnitudes. Não confunda com medo de altura, Como assim, é medo de coisas grandes. Coisas grandes. Ah, tá. E bom, Lá ambos ele. os medos conversam com um terceiro medo meu, que se tu acompanha minhas lives, tu sabe muito bem qual é. Qual é o único lugar que consegue somar o desconhecido do fundo do mar com a magnitude fora o próprio mar? Eu tô falando do espaço sideral. Eu tenho um medo irracional do espaço. Sério? Um tempo atrás, Oxi. tava tendo várias notícias sobre avistamentos de OVNIs. O presidente dos Estados Unidos até falou que o exército sabia muito bem o que tava acontecendo, mas que por algum motivo não queria dizer. Eram drones? Eram de fato OVNIs? Eram os ETs, e eles estavam embaixo da pirâmide esse tempo todo. Eu poderia ficar por horas olhando pra cima e conversando sobre, porque do mesmo jeito que eu tenho medo, eu amo o espaço. E eu acabo entrando naqueles pensamentos. Se tudo é infinito, se a gente realmente não sabe o que tem no horizonte do espaço, até porque aquilo é um horizonte infinito, quem disse que a gente é abençoado ou escolhido? E se tudo que a gente acredita foi Polêmico. Polêmico. criado pela gente? E pior, e se tiver algo escondido nesse horizonte infinito? Tu pode não pensar nada sobre durante o dia a dia. Ônibus, trabalho, obrigações. Mas experimenta olhar pra cima mais um pouco. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ficar acima da onde o ar é rarefeito, eu tenho certeza que muita gente mudaria de opinião. E bom, tudo isso que eu tô falando conversa com o tema do vídeo de hoje. Até porque pensar que tem mais alguém lá fora não é uma ideia, é um fato. E aqui vai um outro fato pior ainda. Essa coisa não parece ser amigável. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Conto de Duas Terras. Isso é o quê? Stephen King? Esse conto? Toda essa história foi criada pelo canal The Fallen Star, e essa história ainda tá em desenvolvimento, então não espere um desfecho total nesse vídeo. Dito isso, a nossa história começa no vídeo Discovery. Cara, tem algum conto de algum escritor renomado que é tipo, aparece uma terra clone da nossa? Aí eu nunca ouvi falar. Aí eu já não sei. Só que eu não sei. A história Se alguém começa souber, no deixa aí pra vídeo nós. Discovery. Esse vídeo é a nossa introdução. Imagina que um belo dia tu tá andando por aí, voltando pra casa, da escola, não importa. O que importa é que tu olhou pra cima e viu uma segunda terra. Um outro planeta exatamente igual ao nosso, mas com Isso uma daí ia pequena ser doideira, diferença. tá? É uma terra espelhada. Ver algo esquisito no céu é assustador por si só. Mas outra terra? Tem vida lá? Tem humanos lá? Então, sim, obviamente a NASA e outros órgãos que estudam o espaço Another Earth. Ah, aqui ó. Um conto famoso que envolve o aparecimento de uma segunda terra no céu é uma obra de ficção científica É um chamada conto filosófico. É, sim. Aí tem um filme sobre isso. Ah, tem. Eu sabia que eu não lembrava. Então esse maluco do TikTok, ele deve ter pego a ideia do conto, né? Mas eu já vi um bagulho desse. Exatamente isso, na verdade. vida lá? Tem humanos lá? Então, sim, obviamente a NASA e outros órgãos que estudam o espaço começaram a cuidar dessa outra terra. E foi constatado vida nessa terra, porém, não parece que essa terra tem ciência da gente como a gente tem ciência deles. Eles não notaram a gente como a gente já notou eles, entendeu? Pelo menos Oxi. é o que parece. Ou quando vê, os caras só não ligam, né? Atualmente, a Terra tá tentando de todo jeito fazer contato com esse outro planeta. E eu tenho uma coisa a falar sobre isso, mas eu já falo. Até o atual momento, a outra Terra não nos respondeu. Talvez não tenham recebido sinais de rádio, ou então não tenham aparatos pra responder eles. A gente ainda não ignorando, sabe, gente. mas isso muda no final desse Não primeiro quer contato vídeo. com a gente, não. Nós vemos você claramente. Não nos dê atenção e nós não daremos atenção a vocês, ok? Cada um no seu canto. Cada um no seu lugar. Vocês Só ficam de tô boa aí, aqui. a gente fica de boas aqui. É, a gente tá dividindo uma lua. Não quero conversa com ninguém. A nossa aproximação com vocês acabou de fuder toda a maré de vocês e a nossa, sim, mas relaxa. Por que vocês fazem isso, gente? Isso não me parece hostil. Mas quando a gente tá falando de um outro planeta esse que pode ou não ter mais tecnologia que a gente, mais conhecimento que nós, uma não gentileza se torna automaticamente hostilidade. Quando se trata de outro caçador, a gente vira presa e vice-versa. O que define a etiqueta de presa e caçador é quem ataca primeiro. Agora, o que eu tinha pra falar sobre a Terra tentar
contato com a outra Terra? Bom, meus amigos, vocês já ouviram falar da hipótese da Floresta Negra? A hipótese da Floresta Negra é a ideia mais desesperançosa que tenta explicar o porquê a Terra nunca conseguiu um contato consistente com outro tipo de vida. Entendam uma coisa, o universo é praticamente infinito. Vocês realmente acham que a gente é a única vida, o único tipo de organismo pensante e inteligente? É óbvio que não. Tem mais pessoas lá fora. Vejam o espaço como uma floresta escura cheia de caçadores. Para cada Assim, caçador... pessoas é uma Não. palavra forte. Talvez tenha alguma outra forma de vida. Não tipo assim, necessariamente pessoas. Eu acho que a gente pode... E não que se comunique da forma que a gente se comunica. Eu acho que eu trato isso daqui de outra forma, assim, ó. Eu acho que provavelmente não. Provavelmente nós não somos os únicos. Provavelmente, né? Mas eu não tenho certeza disso. Porque para ter certeza disso, eu precisava ter um fato. E o fato seria eu encontrar uma outra forma de vida. Qualquer forma de vida. Porque assim, se eu encontrasse uma forma de vida muito pequenininha, isso já... O meu cálculo já explode. Porque assim, beleza, se eu conseguir encontrar essa forma de vida, quer dizer que realmente é possível existir inúmeras outras formas de vida. Por enquanto, então, é provável, é possível, mas não é certeza. É assim que eu trabalho com a coisa, entendeu? E assim, ter vida inteligente já é mais difícil. Assim, eu acredito que talvez exista, sei lá, bactérias, uns bichinhos, formiguinhos, negocinho meio assim. Mas vida inteligente já é mais complicado, né? Então, tipo, não sei se eu acredito que teria seres inteligentes. E também tem o bagulho do tempo, né? Tipo assim, às vezes a gente só tá num time muito ruim também. Talvez pode ter surgido uma civilização inteira, acabou. E aí nesse tempo a gente tá tentando mandar mensagem, só que já não tem mais. Exatamente. Então a escala de tempo do universo é tão grande que complica, né? Por isso que eu acho, a minha teoria, eu sempre vou falar isso, é que a gente não é a raça final, a gente tá criando ela, que são as inteligências artificiais com os robôs. Infelizmente. E elas sim vão colonizar o espaço. Elas vão. E elas vão descobrir se existem outros seres ou não. A gente não vai. Exatamente. A gente não tem vida útil pra isso acontecer. Ó, esse papo do tempo faz sentido, tô falando, mano. A escala de tempo é muito grande, né? Às vezes a gente tá mirando aqui pro lugar certo, só que a gente tá no tempo errado. Não, vamos acabar. Acabou. Como uma floresta escura cheia de caçadores. Para cada caçador, o outro caçador é uma ameaça em potencial. Então qual que é a melhor estratégia de sobrevivência? Se permanecer em... Fazer qualquer barulho pode significar entregar a sua localização para outros caçadores. E adivinha? A humanidade já mandou diversos sinais pro espaço. E só pelos sinais de rádio que a gente mandou procurando vida, daria para nos achar. Mas a gente já mandou sinais que literalmente falam a nossa localização. E os sinais estão indo anos-luz pelo espaço até eventualmente serem achados por alguém ou algo. E isso se isso já não aconteceu. Talvez seja lá o que achou o nosso sinal já pode estar a caminho. Pensem nisso antes de dormir. Próximo vídeo. Eu tô de boa. Isso daí não me... Sabe, tem coisa na Terra que me dá mais medo do que... Eu tenho mais medo do ser humano do que de extraterrestre. Com certeza. Tipo assim, ó, o nível de medo do ser humano tá por aqui, si só já é bem cruel. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo e rumando aí pra uma terceira guerra mundial, acho que me assusta mais do que surgir um ET. Esse vídeo é bem o que o título sugere, estabelecendo contato. Nesse vídeo, a nossa Terra vai tentar contato de todo jeito com a outra Terra. E a gente faz isso via código Morse enviados por sinais de rádio. Nesse vídeo, a gente vai ter um ótimo exemplo de friendzone. Isso porque a gente tenta de toda forma fazer contato com a outra Terra, e ela simplesmente não responde por nada. Ela tá esnobando a gente. Todas as mensagens que a Terra manda são mensagens se mostrando resiliente, se mostrando uma raça que não quer... No último vídeo, a gente viu que essa segunda Terra não quer contato. Eles literalmente falaram, tipo, fica no canto de vocês aí que a gente fica no nosso. Mas a gente não tá respeitando, pra variar. E a gente vai tentar tanto que uma hora a gente vai ter um retorno. Mas talvez não seja o retorno que a gente espera. A Lua não é feita com parte da Terra? Se a Lua é feita de parte da Terra? Não foi um impacto que jogou coisa no espaço e essa massa ficou e virou a Lua? Ou tô viajando? Eu não sei, não. É, né? Não é? Ou nada a ver? Pensei que ia falar sim, sou Silva. Sua aprovação incessante não passará despercebida. Você é irritante. Ignora a gente. Deixa a gente em paz.
Pô, os caras não querem contato, paizão. Deixa a galera de boa. Isso Povo foi é dito por chato. essa coisa. 2 olhos gigantes em meio à imensidão do espaço. E isso Maneiro. sim é assustador. Essa coisa se move de forma Maneiro, ele é assustador. É assustador. rápida no infinito breu É que maneiro acerta. e E essa assustador coisa não ao quer mesmo ser tempo. incomodada. Lembra da primeira mensagem que até então a gente achava ser da Terra? Onde ela dizia que a gente não precisava dar atenção a ela? Então, não foi a Terra. Foi essa coisa se passando por aquela segunda Terra. No segundo vídeo, a outra Terra demorou muito pra responder qualquer uma das nossas mensagens, porque essa coisa tava vigiando ela. E quando ela pôde nos responder, ela mandou o óbvio, um SOS, deixando bem claro que a civilização que mora lá tá em perigo, provavelmente sendo feitos de tem refém uma por essa coisa coisa. lá. E detalhe, nessa última mensagem dessa coisa, onde ela fala que não quer ser incomodada, ela fala isso no plural. Então talvez esses 2 olhos do infinito não sejam o único. Talvez tenha mais de um. E se eles pegaram a mais nova irmã gêmea da Terra, talvez a nossa Terra seja a próxima vítima. Próximo vídeo. Bomba Ria é o atômica vídeo que a gente espacial. vai ter a primeira talagada do que pode estar acontecendo. E esse vídeo tem informações bem importantes. Nos foi mostrado no último vídeo que a gente viu que os cientistas têm feito testes e estudos sobre o solo, ar e a superfície daquele outro planeta. E por meio desses estudos foi descoberto que a Terra 2 está... Esse planeta é algo condenado. Vale lembrar Tá uma morrendo. coisa. Ah, Quando eu tá. falo que o nosso planeta Terra tá estudando outro planeta, tentando contato e etc., é óbvio que eu tô falando só dos Estados Unidos. Até porque quando uma ameaça vem pra dizimar a Terra, só existe os Estados Unidos. Nossa, Ip, então os Estados Unidos acordaram de bom humor? Eles estão tentando ajudar um outro planeta? Não, meus amigos. A gente tá falando da Terra do Tio Sam. É óbvio que tem um interesse envolvido. Abre aspas. Uma aliança com a Terra 2 poderia nos dar vantagem contra os soviéticos. Ó, E se lá só tiver soviético? Mas isso aqui é contexto da Guerra Fria, então... Pô, então manda um astronauta, né? ok. É. União Soviética. Então essa história tá se passando entre 1922 a 1991. Ou seja, a humanidade nessa história pode estar passando tanto pela Segunda Guerra quanto pela Guerra Fria. Não estamos trabalhando com datas exatas aqui. Errata, as datas estão na descrição. A 83. Então falei. É só mandar um astronauta, né? série inteira se passa em 1983. Ou seja, a gente tá no meio da Guerra Fria, logo após a corrida espacial. E bom, meus amigos, se tem União Soviética, tem conflito. E os Estados Unidos só estão Se tem Estados Unidos, tem conflito. É. Calma aí, pô. Calma aí. Olha a denúncia aqui, ó. interessados em ajudar aquele outro planeta Terra, porque eles acreditam que ter uma aliança com esses outros seres humanos pode ser vantajoso nesse conflito. Pariu, hein, América? A gente achou outro planeta igual ao nosso, com uma outra civilização. E pior, tem a de um monstro bizarro e gigante no espaço. Mas não, vamos se importar é com criada por a gente por motivos nossos. O ser humano tem o ego gigantesco. A Terra 2 rejeitou todas as nossas formas de contato. A gente tá tentando manter um contato estável antes dos soviéticos. E tudo que a gente recebeu foi só aquele SOS. A pergunta mais persistente até agora é: por que a Terra 2 precisa da nossa ajuda? Tá óbvio que o motivo do SOS deles é aquela criatura gigante no espaço. Mas como é que a gente poderia ajudar nesse caso? Outra grande dúvida é: por que a Terra 2 tá... Muito provavelmente aquela criatura tem influência nisso. Vocês são persistentes, não são? Eu pedi várias vezes pra nos deixar em paz. E ainda assim, você não escuta. Aquela criatura tá enfurecida com a nossa Terra e Imagina com a Terra 2. fuder a Ela tá Terra brava com a inteira nossa só Terra por por causa motivos dos óbvios. Estados A gente Unidos. Nossa, imagina. Imagina fuder a Terra inteira só porque os Estados Unidos eram insuportáveis e queriam aliança pra destruir a União Não. Soviética. Imagina esse mundo que a Terra inteira tá se fudendo só por causa de um país. Caramba. Imagina se começasse uma guerra tarifária do cu de alguém. O Só por conflito causa de fosse um cara aumentando. laranja. Caraca, e se, né? E se? não para Tá de tentar certo isso. contato com a Terra 2. E o motivo dessa coisa tá brava com a Terra 2 é porque eles mandaram o SOS. Vocês notaram que essa coisa gigantesca tá meio que tentando responder pela Terra 2? Tipo, a gente tá tentando contato de forma resiliente e essa coisa responde dizendo não querer ser incomodado. Mas assim, se a gente tá vendo esse bagulho é um tamanho cósmico, né? É, então. Ele é gigantesco. Esse troço aí é bizarro de grande, né? Aí você vai contra ele, paizão? Não tem como ir, Não ele tem é do muito tamanho o de que uma fazer. terra. Ah, mas então, aí senão depois eles vão acabar com a nossa Terra. Mano, é isso. já foi. Não falou com essa coisa. Ele vai Isso tem fazer o motivo. quê? E a gente já fala sobre. Ainda nesse vídeo, essa coisa gigantesca meio que vai dar um ultimato pra Terra 2.
A Terra 2 fez contato com a gente mandando o SOS, e aparentemente a população daquele planeta pretende fazer isso de novo. E então a criatura fala: Povo de Gaia, eu darei a vocês mais 3 chances. Desperdicem essas chances Gaia e eu não serei é? tão É piedoso. Povo da Terra, pare de tentar nos contatar. A Terra 2 tem nome, Gaia, e eles têm mais 3 chances. Se eles Não, Gaia era uma teoria que falava que a Terra nossa era viva, né? E a Terra seria Gaia, todos os seres vivos e tudo mais consistia nesse ecossistema que formava o planeta vivo, né? Que seria a Gaia. vacilarem 3 vezes, isso pode simbolizar o fim deles. Eles querem falar com a gente, mas aquela coisa não pode saber. E mais pro final desse vídeo, a gente vai ter um alerta. Um dos satélites da Terra que estava em órbita foi retirado da nossa órbita. E o governo acredita que isso foi coisa da segunda Terra, Gaia. E isso é um movimento hostil. Isso pode ser perigoso porque, dependendo do porquê Gaia pegou o nosso satélite, isso pode ser espionagem. E a espionagem é a arma mais perigosa de uma... Mas sendo isso ou não, a nossa Terra decidiu se manter em paz com Gaia. Afinal, a gente tem mais interesse neles do que eles na gente. Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver uma conversa entre o general Leon Emery e os doutores Nicholas Dwyer e Evan Rickson. E essa reunião tá sendo feita por quê? Vamos lá. A gente tem um outro corpo celeste do mesmo tamanho que a gente nos orbitando. Eu tô falando da segunda Terra. Obviamente isso vai ter influências tanto no clima quanto no mar, afinal isso tá mexendo diretamente com o nosso campo gravitacional. E o general Leon Emery quer saber o que esse planeta tá fazendo com o nosso. E a gente vai começar só com coisa leve. Os nossos mares estão uma loucura. E as atividades sísmicas como terremotos estão recorrentes e mais fortes. E isso é bem perigoso. Catástrofes naturais podem destruir com várias vidas e nações por conta disso. Com isso, o general Leon Emery pergunta se existe alguma forma de remover a Terra Gaia da nossa órbita. Antes, os Estados Unidos estavam com o desejo de fazer aliança em decorrência da contra a União Soviética, mas agora eles notaram que isso é bem maior do que uma mera... Afinal, esse... Tipo, demoraram pra notar, né? Porque isso ia ser, tipo, instantâneo, né? Então. O bagulho já ia começar a ficar louco, assim, com a gravidade exercida de um outro planeta. Pô, o pessoal demorou um pouquinho. Mas não, problemas são soviéticos. Não, foi os comunistas que invocaram a Terra 2. Com certeza. Como eles iam ter certeza que não foi? Fala aí, manda alguém. Demorou já pra mandar alguém, né? Esse planeta nos orbitando tá enfurecendo a mãe natureza. E bom, não existe forma de tirar esse planeta da nossa órbita sem acabar dizimando com toda a vida que habita nele. Durante essa conversa, o Dr. Nicholas Dwyer também conta uma coisa importante. Lembra do nosso satélite que havia saído de órbita e a gente suspeitou que fosse a outra Terra? Então, ele voltou pra nossa órbita. Quando ele voltou, a gente desceu ele pra analisar. Legal que aqui o satélite funciona igual uma pipa. Dá pra descer se quiser. E quando a gente abriu esse satélite, foi encontrado dentro dele matéria orgânica, de origem não terrestre. Essa matéria orgânica é diferente de tudo que a nossa ciência terrestre conhece, e isso é bem preocupante. Isso pode ser um aviso, ou até mesmo uma ameaça. É dito que as células dessa matéria orgânica que veio no satélite possuem uma película estranha. Película essa que parece absorver radiação. Peraí. Godzilla? Essa informação vai assustar Caraca, a gente falou junto o bagulho. Que porra foi essa? bastante o general Conexão Leon Emery, neural. que pergunta se eles conseguem dizer da onde essa o matéria bigode. pode ter vindo. E quando eles vão responder, o sinal é interceptado. Alguém precisa falar com o general. Essa é uma mensagem de socorro de Gaia, ou como vocês podem conhecê-la, Terra 2. Estamos tentando alcançar todos vocês para assistência e libertação. Não podemos falar por muito tempo, ou então ele nos detectará. Essa moça se chama Ellie Lynch, e ela é uma residente de Gaia, a Terra 2. E antes que o general possa fazer mais perguntas, o sinal foi interrompido por ele, aquele que faz a Terra 2 de refém, e ele já chega lembrando Gaia do acordo dele. Uma chance se foi, povo de Gaia. Você só tem mais 2. Essa coisa tava vendo toda a transição acontecer, e ele enfatiza muito nessa frase que eles só querem paz. Então sim, muito provavelmente tem mais de uma criatura gigante no horizonte infinito. A criatura até cita que se a humanidade quiser continuar nessa exploração espacial deles, fazendo alusão à corrida espacial, eles podem, mas não coloque Gaia e nem ele no meio. E sim, isso é um aviso. E bom, no final desse vídeo a gente tem uma outra descoberta bombástica. Lembra dos testes que a nossa Terra estava fazendo em Gaia? Por meio desses testes, a gente descobre que Gaia tá como se a vitalidade da natureza daquele planeta tivesse sido drenada por algo. E bom, a gente descobriu que existe algo se parasitando naquele planeta. O núcleo de Gaia, ao invés de ter uma bola de fogo como é no planeta Terra, em Gaia a gente tem uma criatura que tá se alimentando dos nutrientes daquele planeta. A sua água, as suas flores, tudo tá sendo drenado. Por isso Gaia é um planeta menos verde e menos azul, porque ele tá lentamente parasitado. Isso já explica o porquê do SOS. Muito provavelmente a população de Gaia quer ser evacuada, as pessoas que moram lá no caso. Só que eu acho que a gente não tem saída. Muito provavelmente é aquela coisa gigante que tá se parasitando em Gaia. E se ele tá lá, quando Gaia
ele muito provavelmente vai vir pra Terra. Eu acho incrível como a dúvida inicial dessa história é por que a gente tem um planeta exatamente igual ao nosso no espaço. Mas agora, essa não é a maior preocupação. A maior preocupação é o que é essa coisa e por que ela se parasita em Gaia. Próximo vídeo. Nesse vídeo, o pesadelo da América se tornou real. Isso porque a União Soviética descobriu Gaia. E tá, um pequeno aviso. Até aqui, essa história tá com os pés no chão no universo que ela nos apresentou. Tipo, Segunda Terra, monstro gigante, os Estados Unidos estão agindo de forma esperada. Eles começaram de forma interesseira, mas agora eles notaram o perigo real. Eles querem ajudar o povo de Gaia. Mas o que a União Soviética faz agora me tirou totalmente do chão e da imersão na história. Tipo, eles dizem que não vão deixar os Estados Unidos espalharem o capitalismo pelas estrelas, porque no fim do dia, esse é o plano deles. Todo esse monólogo que a União Soviética solta aqui sobre o capitalismo querer espalhar o capitalismo... Falei errado. Todo esse monólogo da União Soviética sobre os Estados Unidos quererem espalhar o capitalismo pelas estrelas é tão ridículo. Parece só um estereótipo bem idiota. Eu acredito que a União Soviética tem 10 motivos melhores pra querer interceptar a conversa dos Estados Unidos com aquele outro planeta. Mas você acha que se existisse outro planeta, você acha que os Estados Unidos não iam querer monetizar em cima? Com certeza, mas não é nem isso que eu tô falando. O que eu acho que, assim, me tirou da história é... Só agora eles vão começar a conversar. Cara, tipo assim, a gente achar que os soviéticos, eles não tinham tecnologia é burrice. É, obviamente. Né? Eles foram o primeiro em tudo o que é relacionado a espaço. Só não foram o primeiro a ir pra Lua. Mas de resto, todas as outras, os outros avanços tecnológicos foram os caras que fizeram. Primeiro. Exatamente. Então assim, eles não iam precisar interceptar o sinal dos Estados Unidos. Porque literalmente já que o planeta tá mandando o sinal, eles também iam receber. Sim, de qualquer forma, É eles sabem de igual qualquer jeito. como é o rolê dos pontos lá, o enigma dos 3 pontos lá. É, o planeta... Como é? Todo mundo recebe aquele O sinal problema WOW. dos 3 corpos. É, o problema dos 3 corpos. Todo mundo recebe o sinal WOW, só que a diferença é que a China... A China que responde. A China consegue responder. Então, tipo assim, esse bagulho, o que me tira aqui é esse... Novamente, como ele falou, um estereótipo. E também... Eu acho que já existiram obras que eles trataram disso, de tipo, às vezes quando surge um problema maior do que o problema conflito capitalismo e socialismo, as nações até podem se unir para ir contra esse problema maior. Isso já aconteceu, se chama Segunda Guerra Mundial. Sim. Os Estados Unidos e a União Soviética, sem os dois, não teriam conseguido vencer a Segunda Guerra Mundial, e os dois venceram a Segunda Guerra Mundial. Porque, tipo, existia um conflito maior do que o conflito ideológico dos dois, né? Então, acho que se isso acontecesse, era mais possível o mundo se unir momentaneamente para tentar entender o que está acontecendo, porque seria externo, não seria um problema nosso, seria um problema externo, do que ficar nesse papinho qualquer. Sim. Mas falar que os Estados Unidos quer passar o capitalismo pelas estrelas, isso chega a soar infantil. Não é infantil, isso não aqui é infantil, fato. isso é real. Eles com certeza fariam isso. Não, mas isso, tirando essa parte, é verdade, tipo assim. Imagina... Assim, eu sei que nessa história, assim, é estúpido. Porque, é. tipo assim, o problema é muito maior aqui. Sim. Além disso, vai muito além. Mas com certeza os Estados Unidos faria isso. Mas com certeza sim. Assim como um governo comunista queria promover o comunismo. Uhum. Porque, pô, é a ideologia que o cara segue, né? Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. Enfim, o plano soviético é enviar um satélite deles pro planeta Gaia pra deixar orbitando aquele planeta lá. E eles conseguem. Com o satélite lá, eles conseguem barrar qualquer tentativa de contato dos Estados Unidos com Gaia. A segunda parte do plano deles era enviar uma nave pra aquele planeta, mas não é dito se a nave é tripulada ou não. Ao que parece, a União Soviética tá tentando contato com Gaia, mas eles não sabem daquele monstro gigante no céu. Tá. Aí vendo Tá a bom. que vai dar. Quando a União Soviética tava pronta pra mandar a nave pra Gaia, eles desistiram do plano. Eles mandaram um satélite. Logo após mandar esse satélite, os Estados Unidos descobriram. Primeiro porque eles, né, eles têm radar, viram... Tem um satélite voando pra lá, e veio da Rússia, que não era Rússia ainda. E segundo que esse satélite tava barrando toda e qualquer mensagem que os Estados Unidos mandava pra Gaia. Então, tipo... Estratégia zero. Como eles abortaram o plano de mandar uma nave pra Gaia, eles trouxeram o satélite deles de volta. A pipa tá em dia aqui. E adivinha? O satélite deles também veio cheio da mesma matéria orgânica que veio com o satélite dos Estados Unidos. E isso confirma que sim, aquele satélite dos Estados Unidos que foi roubado realmente foi coisa da Gaia, a segunda Terra. E caso vocês estejam se perguntando, esse movimento dos soviéticos em mandar um satélite pra Gaia foi visto pela criatura. E ela se irritou muito. Gaia perdeu mais uma chance. Se eles vacilarem mais uma vez, é o fim. Próximo vídeo.
Nesse vídeo a gente vai ver uma conversa entre duas pessoas da Terra e duas pessoas de Gaia. Da Terra, a gente tem o Dr. Nicholas Dwyer e o General Leon Emery. E de Gaia, a gente tem Ellie Lynch, que interceptou o sinal pela primeira vez. E junto dela tá o Michael Harron, que é tipo um cientista barra doutor de Gaia. Beleza. Nessa parte aqui, eles vão ter breves conversas. Porque eles têm que ter conversas rápidas pra que a criatura não consiga interceptar o sinal. Se eu não me engano, no total vão ser 3 conversas que vão responder algumas perguntas. Então, pra não ficar dizendo aqui a conversa acaba, aqui a conversa continua, eu vou só dizer as descobertas, beleza? Beleza. Segundo o povo de Gaia, eles chamam aquela coisa de o olho. Isso porque ele tem olhos em todos os lugares de Gaia. Não existe ponto cego naquele planeta. O General Leon Emery pergunta se eles precisam de uma ajuda militar para tentar lutar contra aquela coisa. E a Ellie Lynch diz que não. Isso só faria aquela coisa de dizimar todo mundo de vez. E agora segura pro highlight de informação. Segundo o povo de Gaia, esse olho se vê como um salvador. Ele vende a ideia de que ele vai terminar com todas as quando na verdade ele só quer sugar os nutrientes dos planetas. Eles de dentro pra fora, igual um parasita. Só que o curioso... Matando um planeta acaba com as guerras. Mentir nele não tá. Ele mentir nele não. Quando não tiver mais nada... Se não sobrar nada, não tem pra que ter guerra. Agora, se ele é bonzinho, ele é do mal, é mentir e não mentiu. que essa coisa não nota que ela tá fazendo isso. Ela realmente acredita que tá salvando o planeta de alguma... ou alguma... desgraça. O ponto é que essa coisa acha que ela tá instaurando a paz. Essa coisa quer ter uma relação simbiótica com Gaia, mas ele não consegue notar que ele tá aquele planeta. Outra coisa que a gente também descobre é que aquela coisa tem um nome, Rhea. O povo de Gaia descobriu que o nome dessa coisa é Rhea porque eles ouviram aquela coisa se intitulando Rhea. Caso vocês não saibam, Rhea é um nome da mitologia grega. Rhea era o nome da mãe da maioria dos deuses gregos que a gente conhece. Uma coisa a questionar pelo general é se o povo de Gaia conhece alguma fraqueza de Rhea. E bom, eles sabem uma. A Rhea não tem uma estrutura molecular estável. Lembra das matérias orgânicas que caíram na Terra junto dos satélites? Gente, essa história tá viajada demais. Aí já Nossa. tá informação demais. Tipo assim, eu tô, tá ligado? Não, porque assim, ó, eu já ia achar estranho ao momento que o cara me manda um SOS. Porque pra saber o que é um SOS, a pessoa tem que ter criado todo o sistema de comunicacional pra desenvolver um SOS. E tem que ser SOS. Mas beleza, ele criou. E no que ele me responde, ele tá me respondendo aqui em inglês? Fudeu, mano, eu atiro. Não, é porque aparentemente realmente é uma... É uma cópia. Uma cópia. Acho que seria uma cópia igual à E Terra. eu estaria me questionando, como vocês, cara, são uma cópia da Terra? Eu não estaria questionando, o que é não sei o quê, vamos conversar aí, o que é esse bicho? Não, eu ia falar, Primeiro de tudo, como como surgiu? você tá aqui? Como Da onde você tá vocês aqui? vieram? O que rolou? Por que você surgiu? Tem como voltar? Tem como dar ré? Tá ligado? Tem tantas perguntas, outras perguntas. Eu não ia ficar comentando assim, nossa, a União Soviética... Os soviéticos, você surgiu. Mano, a Terra deve ter, tipo assim, sei lá, se um geólogo pegar pra calcular, a Terra já estaria aos pedaços, tá ligado? Só por ter essa influência de um planeta igual a gente, próximo. Se a Lua influencia tanto na maré, imagina um planeta idêntico ao Ia nosso. ter fudido tudo. Os Já dois já acabou. não era pra estar em pé, né? Eu não sei nem o que dizer. Pedaços do corpo de Rhea, o que pode indicar que ela tá enfraquecendo. Mas é aí que tá. Era dito que aquela matéria orgânica conseguia absorver radiação. O povo de Gaia acredita que uma fraqueza de Rhea seja justamente isso. Como seu corpo absorve radiação, talvez seja possível sobrecarregar o corpo dela. Assim, fazendo uma linda explosão no céu, que os cientistas vão olhar e vão dizer, Vixe, olha, uma complexo. supernova. Mas não, é a Rhea de uma forma épica. O general também questiona se eles sabem de onde Rhea veio, por que isso existe. E a teoria que a Ellie Lynch fala é que a Rhea seja uma espécie de arma biológica criada por aliens. E bom, quando ela fala isso, o Mikkel, que é o doutor que tá com ela, vai estranhar essa resposta. E quando ele vai questionar ela sobre, ela interrompe ele. Isso é estranho. E eu tenho uma coisa a falar sobre. Uma coisa que é fato é que Rhea tá fazendo uma Então será que não são aliens? Será que eles mesmos criaram? lavagem cerebral com o povo de Gaia. A Será maioria das que pessoas eles que que moram são naquele os planeta aliens? realmente acham que estão Eles sendo são, né? salvas Pra por gente. Rhea. É, A Rhea sim, mas acredita será que, e tipo, vende a ideia de que eles ela estão tá fingindo salvando ser aquele humanos? planeta. E muita gente acabou acreditando por conta dessa lavagem cerebral. Mas então o general vai perguntar pra eles dois como que eles não foram pegos por essa lavagem. E segundo eles, a Rhea não conseguiu enganar todos os 7 bilhões de humanos que residem em Gaia. E eles são alguns dos que não foram enganados. Mas esse desentendimento dos dois aqui me fez começar a suspeitar da Ellie. O general pergunta por que aquela coisa não quer fazer contato com a Terra. E a Ellie responde que é porque Rhea sabe o quão forte destrutivamente a Terra pode ser. E Rhea não quer que a Terra destrua os planos dela. E Ip, quais que são os planos dela? Paz. A Rhea realmente acredita que vai conseguir instaurar paz em Gaia se parasitando naquele planeta. E depois a Terra e qualquer outro planeta que tenha e vida inteligente. Não, mas aí já tá extrapolando, né? Pelo que parece.
O bicho não falou em nenhum momento que ela vai parasitar a coisa e vai parasitar a outra, e depois vai parasitar a outra, e depois... Tá, são teorias aqui que, ela tá parasitando um, então talvez ela parasite a gente também. E a gente não entendeu. Talvez vá atrás de outra terra depois. É. Como? Sei lá. Sei lá, mano. Eu acho que tem outras perguntas que eu quero saber e não essas, exatamente. Estamos naquele planeta. E depois a Terra e qualquer outro planeta que tenha e vida inteligente. Mas o que Rhea não nota é que ela tá dos planetas de dentro pra fora com isso. Quando essa conversa acaba, o general e o Dr. Nicholas decidem tentar uma entrevista com Rhea pra perguntar mais algumas coisas. Mas o que eles não esperam é que ainda tem uma pessoa ali com eles escondida. Ao lado do general, se a gente aumentar a saturação da imagem, é possível ver que a Ellie ainda tá ali ouvindo eles. E exatamente como eu suspeitava, a Ellie não tá pura. Ela tem uma ligação com Rhea. Ela ouviu essa conversa e no mesmo instante avisou Rhea. E a gente sabe disso porque eles sequer perguntaram pra Rhea, mas ela já aceitou a entrevista. Vamos entrevistar a Rhea? Apenas busquem Rhea conhecimento. aceitou a entrevista. Na última foto, a gente pode ver o que parece ser um óvulo sendo penetrado por um espermatozoide. E isso simboliza duas coisas. A aceitação de Rhea pra entrevista e também mais uma coisa. Isso aqui pode ser uma analogia a Rhea se parasitando na Terra. Talvez já tenha chegado a nossa vez. Mas isso a gente só vai descobrir quando o criador lançar mais vídeos. Eu acho que o que eu mais gostei dessa série é que toda a atmosfera dela e toda a história que ela conta é uma ilusão a... E eu aposto que vocês nem notaram isso. Rhea não quer ser incomodada. Puta. E o que ela representa? A paz, correto? meio Pelo menos é isso que ela acha. óbvio. Ela é maior e mais Mas pra imponente quem que ficou na qualquer dúvida planeta. aí? Ela se parasita contra a vontade do planeta, da Terra e muitas pessoas no processo. Mas ela acredita ainda assim que tá fazendo isso em prol da paz. E meus amigos, e destruir em prol da paz não é basicamente o que elas fazem? Não é assim que elas se vendem? da Eu vida, achei né? Não, mas não é as guerras. A gente também não vamos tratar a guerra como se fosse um ente à parte. A humanidade é assim. É. Se não for diplomacia, infelizmente a gente sabe de maus casos, mas a política, nessa parte diplomática, de a gente conseguir conviver com pensamentos diferentes e tentar chegar a um denominador comum, é a guerra. Sempre foi assim. Na história da humanidade só foi isso. Então, aqui, a maior crítica é assim, existe um país que é imperialista, que ele é hiperpoderoso. Eu acho que aqui vai uma crítica até mais dos Estados Unidos, coloca os tentáculos dele no mundo inteiro, faz o que ele quer fazer com todo mundo. Quando alguém não concorda, guerra. Eu destruo esse país, provoco um golpe, faço qualquer tipo de coisa dessa magnitude. E, assim, no meu ideal, nos meus idealismos, para minha nação, a gente tá salvando todos. Mas pra nação que tá sendo dizimada, não é salvação. Não então, é salvação. Eu acho que é por aí, né? E assim, tipo, quem garante que o diabo desse bicho, tipo, se as pessoas chegassem na paz, gente, não vamos mais brigar, porque senão a Rhea vir pra cá. É. Quem garante que ela ia ficar de boa, porra? Ela ia falar, não, tá, de boa, eu vou ali em outro planeta, então, daqui uns 10 anos eu volto pra ver. Eu vou dar minha opinião, hein? Eu acho que essa opinião não vai agradar algumas pessoas. muito legal essa invertida que o criador deu nas entrelinhas. Não existe paz quando ela precisa derramar sangue. Isso foi realmente... Não é assim também que funciona, tá ligado? Tipo, porque é aquele rolê de... A gente não pode tolerar o intolerante. Intolerável. O intolerante, tipo, também, né? O intolerável, vai. É. Porque, tipo assim, se tem aí... não vamos derramar sangue. Mas o cara é um nazi. Não, a gente tem que derramar sangue. Thank you! Porque esse cara, se a gente não parar ele derrama sangue. Então, esse bagulho de só paz e amor também não funciona. Eu entendo que tem um tipo, equilíbrio. rolê de paz e amor não funciona, mano. Porque, assim, por mais que as pessoas tenham bondade de coração, e a gente tem bondade de coração, é óbvio, tem gente que não tem. E aí a gente faz o quê? A gente só senta e espera que até aquela pessoa, se algum dia ela se tocar que o que ela está fazendo, na verdade, é errado. Tipo, não é assim que o mundo funciona. E é aquela, né? Porque... Tipo, seria o mundo ideal, seria, mas não, infelizmente, não é Porque assim que a vida país, funciona. quando ele é muito imperialista, ele não invade o outro. Ele só não invade se o país consegue se defender. Ponto final. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Mas ainda me ficaram duas dúvidas. Fora esse simbolismo, o que de fato é Rhea? E principalmente, o que é a Segunda Terra? Da onde Gaia veio e por que ela existe? Isso são respostas que a gente não tem. Eu tô roteirizando esse vídeo segunda-feira, 7 de abril. E hoje mesmo o criador da série lançou um vídeo novo, que é esse último que a gente acabou de ver. O que quer dizer que essa série tá bem ativa ainda. E se vocês querem ver a resolução de tudo isso quando ela eventualmente sair, é só comentar. Gente, mandem recuperações e melhoras aí pra mim. Enquanto vocês veem esse vídeo, eu passei pela remoção de 2 sisos que eu tenho na boca. Eu tenho os 4, mas eu tirei só 2 agora. Se eu tiver vivo agora, eu devo estar com a cara desse tamanho. E se tu quiser ver isso, me segue no Insta. E no mais, Olha é aí, isso, minha gente. Se você quiser ver todo lascado, fudido, ferrado, me segue no Insta. Vamos ver. Another Earth, vou falar rapidamente um resumo. No dia em que é descoberta uma segunda terra no céu, idêntica à nossa em todos os aspectos. A jovem fulana de tal, uma estudante brilhante, dirige alcoolizada e causa um acidente que mata a esposa e o filho de um compositor chamado John não sei o quê. Após cumprir pena, ela sai da prisão cheia de culpa e tenta reconstruir sua vida. Ela procura John sem revelar sua identidade. E isso começa a trabalhar na casa como faxineiro, tá bom? Os dois desenvolvem uma relação complexa marcada pela dor e pela possibilidade da cura. Enquanto isso, a existência da Terra 2, que é chamada assim também igual aí, Terra 2, como é chamada a Segunda Terra, continua uma intriga para a humanidade. Descobre-se que lá pode existir uma outra versão de cada pessoa, uma chance de recomeço, talvez até vidas diferentes. Então é uma Isso é réplica interessante, né? Rhoda ganha um concurso para visitar a Terra 2 e desistir de contar a verdade para John. No fim, ela escolhe dar a passagem para ele, acreditando que ele pode encontrar sua família viva lá. Nossa, que interessante. O filme termina com... Tá, eu não vou... Tá, beleza. Isso é o outro filme que chama Another Earth. O que eu achei? Vou falar a verdade, assim, eu achei essa história aqui, não estou falando do Whipper, estou falando da história original, tá? Fraca. Mano, eu achei que é uma história que é muito mais... Se a gente for levar o pé da letra, claro, toda essa questão de guerra e tal, não sei o que, é um bagulho muito mais complexo. E eu acho que tá... Pra poder se falar eu sobre... Eu acho que, assim, o tema que se propõe é muito mais complexo do que a pessoa consegue entregar. É, exatamente. Eu acho que a pessoa que tá criando não tem base. Eu acho que a pessoa que tá criando isso daqui tá querendo relativizar e simplificar muita coisa. Sim. Que assim, mano, é muito complexo esse tema. Então Sim. não é só, oh meu Deus, os Estados Unidos, União Soviética, não sei o quê. E ao mesmo tempo ela cria muitos e muitos e muitos questionamentos, e muitos pontos, e muito não sei o quê, e ela não explica nada. E não tem explicação nenhuma. E isso me brocha um pouco, porque assim, uma coisa é você vai criando uma história, você vai teorizando, você vai tendo respostas. E aí você fica mais animado. Sim. Pra saber o que acontece depois. Até no My Little Worms é assim. Exatamente. Do que você só ficar colocando questionamento na cabeça da pessoa e não resolve nada e todo mundo vira uma confusão e só vira uma confusão e ninguém entende mais porra nenhuma, que é meio que tá acontecendo aqui. É muita ponta solta e o cara até agora não explicou nada. Eu não sei há quanto tempo isso tá saindo, eu não sei quantos episódios isso tem, né? Mas assim, muito confuso. Não, em questão de complexidade confuso. também, pessoal, tem gente concordando aqui também, mas em questão de complexidade também, é aquela, eu acho que se propõe, como eu falei, a falar de um tema que é bem complexo. Sim. Cara, sociopolítica, potências, né? Ficção científica, impacto disso no mundo, e não tem impacto. Tipo assim, porque, mano, a próxima mensagem não ia ser assim, tamo tranquilo. A próxima mensagem ia ser, fudeu, mano. Assim, se ele se propôs, porque o que eu pensei inicialmente é assim, ó. Pode ser, na verdade, que a gente tá tendo contato com outra dimensão. Então essa dimensão nem interfere na nossa. A gente só tá conseguindo ver o que seria uma segunda terra, entendeu? De uma outra dimensão. Beleza, aí não ia impactar os mares, não ia impactar nada, né? Porque a gente tá tendo, tipo, uma visão de quarta dimensão de qualquer desculpa de ficção científica, ok. Agora, a partir do momento que tá falando que tá interferindo na nossa terra, aquela terra ali, acabou com tudo, mano. Já não sobra comida, já não sobra mar, já não sobra maré, já não sobra ciclo, já não sobra lua, já não sobra nada. Porque assim, quando você coloca uma problemática específica, então aí você vai ter que considerar todas as problemáticas. Você ia ter que considerar todas as problemáticas que isso iria trazer para a humanidade e para o planeta Terra. Só que aqui o cara tá muito focado em
Estados Unidos versus União Soviética. Ah, Tipo e tem assim, esse bicho. Isso daí seria o de menos. É. Numa situação dessa, isso daí seria o de menos, o de assim, menos, já, o de já não ia ter menos. 7 bilhões de pessoas, ia ter, tipo, já 3, tá ligado? Na sequência. Mano, fome, desastres naturais acontecendo. E quando a gente fala de desastres naturais acontecendo, acontece em algum lugar. E as pessoas morrem. E não tem tempo de reconstruir, porque já tá vindo outro, e outro, e outro. E vulcão entrando na erupção. E coisa... Então, tipo assim, é isso que eu falo. Quando você se propõe a colocar um elemento de ficção científica, você tem que escolher bem o que você coloca. Porque se você coloca um elemento e não desenvolve ele, fica ruim pra mim. É que eu acho que ele colocou muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Sabe? Acho que aqui foi muita Sim. coisa ao mesmo tempo. Eu acho que primeiro deveria colocar a Terra. Sim. Como vai estar ali a relação das duas terras. Sim. O que isso vai estar causando, impactando. Pra lá na frente, E eu tiraria... eles falarem que tem um bicho. Não, lá, e eu sei tiraria lá. completamente a interferência, assim, física dessa segunda terra. Porque quando você coloca interferência física dessa segunda terra na gente, acabou, mano. Acabou, não tem muito Já não pra tem onde ir. mundo pra gente, já não tem mundo pro outro. Já tudo muda, a órbita muda, né? Tudo que a gente conhece muda. A gente não teria mais comida nenhuma. Então, é isso que eu falo. A história, quando você cria ela tem que saber onde ela tá pisando, né? E eu acho que a pessoa aqui não soube pisar muito bem em nenhuma das coisas que ela colocou. Por enquanto é isso. É o famoso tem que ver isso aí. Vamos aguardar o desfecho. Ah, exatamente. Isso. Mas quando sair a gente vê e a gente vai julgar aí se o cara deu um desfecho bom ou ruim. Mas eu já aviso pra vocês, eu acho que não vai dar desfecho pra 80% das perguntas que ele coloca aqui, ele não vai por responder, enquanto tá eu ligado? acho que gerou muitos questionamentos. E eu não acho sei que se ele vai essas conseguir coisas que ele não responder souber bem. responder, ele só vai fingir que nunca falou e próximo. Exatamente. Eu acho que ele se empolgou muito, gerando muitos questionamentos, não explicando nada. Faltou foco. Porque ficou muito confuso. Acho que faltou um foco. Faltou Pegar foco. um tema e focar naquilo. E construir esse tema. É isso. É. Podem detestar a gente nos comentários, tamo junto.